O assunto do Insight de hoje com Virgínia Novo é a negação. Olá, boa tarde. A gente está começando mais um Insight. Na semana retrasada, semana passada não pude gravar, não deu tempo. Na semana retrasada, o programa foi sobre mentira. Hoje a gente vai falar sobre negação. O que é a negação? Que a gente tanto fala, olha, negação, negação. Eu, por ser psicóloga, posso dizer que a negação é um instrumento de defesa, é um mecanismo de defesa da pessoa. É um dos mecanismos de defesa, segundo a teoria psicanalítica do Freud. Ela não é só utilizada na teoria psicanalítica do Freud, ela é utilizada numa variada constelação de outras teorias. Mas para o Freud, ela é um dos mecanismos de defesa. Com tantos outros, né? São 8 ou 9, se não me engano, e ali engloba sublimação, projeção, aceitação e por aí vai. Cada movimento, cada momento da vida da gente engloba um desses mecanismos, ou alguns, ou todos. Por que a gente se utiliza deles? O que é esta negação? É um subterfúgio do ser humano. É uma maneira dele ter como é que eu posso dizer, um esconderijo, digamos assim, tá? É o esconderijo dele para não lidar com dados de realidade. É muito usado na psicologia, geralmente em fases de luto. Não é à toa que eu estou comentando esse programa, porque a gente está agora em seguida, já também com essa situação de finados, está vindo aí, está chegando. Então, eu também estou fazendo uma alusão a isso. Apesar de não gostar muito dessas situações assim de fim, de término, a gente às vezes tem que encarar como sendo uma possibilidade. A gente está vivendo, faz parte da vida, né, o desencarnar, como diria o espiritismo, né, para ficar mais bonito, não ficar aquela coisa pesada de morte. A gente tem fases na vida e a negação serve muito para o paciente, em especial, ou para a pessoa que pode passar uma negação de não querer terminar um relacionamento, uma negação de não aceitar que não é mais pertencente àquele grupo, de um falecimento, de um luto que ela esteja enfrentando, que ela possa não aceitar. Geralmente um luto, a gente falando especificamente nisso, um luto geralmente ele leva mais ou menos uns 2 anos para ser totalmente absorvido, resolvido e a pessoa poder lidar e engatar uma primeira e levar a vida dela de novo, né? Posteriormente a isso. É uma fase difícil, né? O luto ele se torna mais difícil quando mais abruptamente essa pessoa é retirada do meio. Então, que forma a gente poderia dizer isso? Um acidente, a pessoa foi atropelada, a pessoa foi... É uma coisa que a gente não imagina que possa acontecer. Numa idade muito tenra, criança, bebê, sabe? Uma perda de uma gravidez, tudo é uma elaboração de luto. Tudo é difícil. Quando eu falo em negação, eu também estou falando... com pacientes terminais, que eu tive esse convívio muito tempo. Eu não gosto de me citar muito como exemplo, mas eu não poderia deixar de citar como exemplo isso que eu vou passar, né? Porque foi uma vivência minha, foi uma situação que eu convivi e, obviamente, é uma situação que eu tenho que trazer, né? Às vezes a gente não quer se deparar com uma situação assim, tão pesada de negação, né? E, às vezes, tu vai falar com o paciente, por incrível que pareça, o que eu tive de informação e de retorno é que esse paciente, às vezes, ele está mais lúcido que a própria família. E, às vezes, esse paciente, ele pede ajuda para o psicólogo para ajudar a família, porque ele não consegue chegar na família, ele não consegue chegar no familiar. E, às vezes, esse paciente quer lutar e ele precisa da ajuda dessa família. E, às vezes, a família negando ou tentando lacrar por uma situação política, por um... sabe? Porque eu tô aparecendo tudo mais, sabendo como é que a pessoa acaba cedendo, abdicando dessa pessoa para, mesmo conhecendo ela, sabendo que aquilo que ela está falando é verdade, mas está lacrando num outro lugar, ela está tendo uma notoriedade num outro lugar. Então, isso acontece muito, irmãos, irmãs,
sabe? Pessoas que não se veem há 10, 12 anos, de repente, aparecem para ajudar num momento oportuno, digamos assim. Mas não um momento que realmente essa pessoa precisasse. Mesmo sem, sem conversar uma vez, né? Mesmo sem conversar uma vez com a pessoa, com a própria irmã ou irmão, a gente está dando um exemplo. Mas chega lacrando, ela sabe tudo, 10, 12 anos distante. Então a gente tem que ter muito cuidado a isso, porque a própria pessoa, ela sabe da realidade dela. Esse paciente sabe. E eu não estou falando só de paciente, eu estou dando esse exemplo de hospital, uma questão de luto, porque sim, acontecia muito dos pacientes chegarem, os pacientes estarem mais lúcidos que a família. Então, te dá uma freada e tu tem que dar uma brecada e acelerar de novo, tipo, para qual lado? Porque tu chegou ali para preparar o paciente já está preparado. É uma surpresa pra gente, né? Porque ele chega, ele está maduro pelas situações que ele está vivendo. E às vezes ele quer a força da família porque ele quer lutar. Então, assim, ó, a luta dele, que é com a doença, às vezes ele tem que brigar com a família, que ou quer curatelar, ou quer tutelar, ou quer interditar, ou quer, eu não sei, gastar energia num lado que não é o lado que ele precisa. Ele precisa um abraço e dizer, olha, eu tô junto. Até porque ele já disse, eu não tenho nada desse tipo para, né, para poder, para que haja algum movimento nesse sentido. Eu, como psicóloga, eu faria uma análise minuciosa, em especial com a própria pessoa. Eu não entraria nesses contextos meio de loucura, até porque a gente não sabe porque uma entidade governamental, por exemplo, pediria uma interdição de uma pessoa ou forçaria isso. A gente não sabe as intenções. As intenções é o que importa. É com as intenções que a gente tem que lidar. Qual a intenção real para isso? É para fazer uma cirurgia forçada de uma pessoa, tipo, vou retirar um membro de uma pessoa de quase 60 anos, vamos retirar a força. Vai ser escondido isso, ela não está sabendo, ela não tem, não vamos falar para ela porque ela tem esclerose. Aí então todo mundo lacra em cima, porque o movimento verde diz que realmente tem que ser feito isso, porque, né, é uma coisa, é uma reação em cadeia tão louca, que eu não consigo nem criar o contexto, mas sim existe, infelizmente. A gente acaba se deparando com cada coisa. Eu, por exemplo, dentro do hospital, eu tive uma situação de um paciente que ele disse, olha, eu sei, eu quero lutar, eu quero ter a família do meu lado. E eu estava tentando trabalhar a família para a família, pelo amor de Deus, atender esse paciente. E eles queriam brigar por coisas, por dívida, o que ia ficar, o que não ia ficar, que tinha que interditar, o que ia acontecer com o paciente. Mas ele estava ali vivo, naquele momento ele estava vivo, lúcido, consciente. Aqueles momentos não eram aproveitados porque havia todo um contexto por trás de esconder e de não passar informações, e ele era o mais lúcido e mais consciente de todos. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Esses aspectos negacionais nem sempre vêm pelo paciente, às vezes vêm pelos familiares, às vezes vêm por autarquias, sabe? Às vezes vêm por alguma situação tipo política envolvendo uma pessoa. Eu vi não muito tempo atrás, eu vi um episódio muito comentado de uma menina adolescente que foi feita uma pauta, vazou o hospital que ela estaria para fazer um procedimento, né? Vazou o nome dela, vazou o nome do médico e essa menina foi literalmente massacrada. Foi um ato terrorista que aconteceu na frente desse hospital. Ela já tem que lidar com as coisas dela, ela já deve ter profissionais especializados com ela e isso não deve ser jamais posto em pauta. E isso aconteceu com certeza para lacrar alguma situação política. Então a gente não pode permitir que isso aconteça. Então é isso, a negação é um processo, como todos os outros processos dentro de mecanismo de defesa, que a gente se defende, né? Não necessariamente o paciente precisa se defender ou a pessoa se defenda, mas todos ao redor, né? Criam uma situação hipotética, uma situação, assim, um movimento, digamos assim, contra essa própria pessoa, achando que estão ajudando, e na verdade não, porque a própria pessoa talvez já se deu conta disso, né? Muitas vezes já se deu conta, com certeza, se ela tem o cognitivo dela bem apurado, ela já se deu conta há muito tempo. Então, por que não perguntam para ela? Por que não resolvem com ela? Às vezes, ela sabe o limite do corpo dela, ela sabe o limite da situação dela, então ela pode contribuir muito para esse movimento que mesmo indireto pode acontecer. A gente também aqui, eu gostaria de dizer que a negação,
ela não é só negativa. Eu acho importante para finalizar esse momento. Eu não acho a negação negativa. Eu acho que ela faz parte de um processo que muitas pessoas, às vezes, num paciente que tem algum câncer, alguma coisa, vão dizer, meu Deus, é terminal. E vão dar um tempo. E às vezes o tempo nos surpreende para muito mais ou para menos. Então, eu sou otimista. Eu acredito que a gente consiga mais. Mas eu acho que tudo vai da cabeça da pessoa e dos familiares. Porque se essa pessoa tiver que carregar todo um séquito junto, ou se essa pessoa tiver que se desgastar, tentando procurar o que realmente vai acontecer com ela, por isso que até dá uma agonia, ou dá uma angústia, ou causa um pânico nela, porque ela já percebeu que estão tendo arranjos e conluios, porém ela não consegue nomear diretamente ou se fazer entender. Então, aí fica a pergunta, quem está negando o quê? A pessoa já se deu conta, ela já sabe, ela quer lutar. Cadê as pessoas que vão lutar com ela? Foragidas. Então, assim, fica aqui a dica para você em casa, para você que tem um familiar, não nega. Vai ter esse momento, claro, mas tenta fazer ele ser... Não tenta fazer ele ser pesado, faz ele alegre, porque dá mais tempo, vai prover a você, ao teu familiar, ao teu amigo, aos teus relacionamentos, aos teus filhos, vai prover eles de muito mais qualidade de vida e com certeza vai refletir positivamente no processo. Então, assim, ao invés de brigar por curatela, tutela, não sei quantas dela, não fica nisso, sai disso. Vai para cima do relacionamento que realmente importa. Mesmo que nesse momento você esteja tendo um ganho secundário, lacrando como você nunca lacrou na vida. Não esqueça, é o teu familiar, é o teu irmão, é um teu vizinho, é o teu filho que está ali. Eu acho que foi importante eu ter falado isso, foi importante eu ter trazido essa questão à luz para vocês. É um tema pesado, né? É um tema pesado, mas eu acho que vai surtir algum proveito de alguma maneira. A negação não é negativa, a negação pode ser positiva, por mais incrível que pareça. Eu confio nisso, eu sou otimista. E você? O que você acha? Bom, esse foi o tema de hoje, a gente volta a se falar semana que vem. Até lá, uma boa semana para você.